Olá pessoal, sou Fernando Reis, diretamente dos estúdios da Aliança. No podcast de hoje, você sabe o que você quer? Então, galera, um tema muito legal esse, um tanto quanto difícil, por mais que isso pareça, né? Pô, eu sei o que eu quero. A maioria das vezes, quando a gente pergunta pra alguém, né, se a pessoa sabe o que ela quer, você acredita que a pessoa acaba falando em termos do que ela não quer? Então, a gente acaba dando muito mais atenção para aquilo que a gente não quer que aconteça. E deixa eu até explicar isso um pouquinho melhor para vocês. Muitas vezes, as pessoas que procuram os profissionais do bem com as mais variadas condições, elas não conseguem nem entender como que é possível ser a mesma técnica. Isso é algo até que às vezes frustra os profissionais, até me frustra, né, no bom sentido, porque como a técnica ela não trabalha com a doença, nós não trabalhamos a doença, nós trabalhamos a fisiologia do indivíduo, nós trabalhamos o emocional daquela pessoa, porque a fisiologia está sendo determinada pelo emocional, porque o emocional é o químico, só que o emocional está sendo determinado pela forma como a pessoa está interpretando uma circunstância. Você consegue entender isso? Que a forma como essa pessoa está interpretando algo está determinando como ela se sente está determinando como o corpo dela vai reagir àquele pensamento que na verdade produz uma determinada química que gera um sentimento. Então, tendo como base essa explicação, você concorda comigo que a forma como nós pensamos, o que nós pensamos afeta a nossa experiência de vida? Você consegue entender isso? De novo, a forma como eu estou interpretando algo produz uma determinada atitude. Essa determinada atitude produz uma determinada química. Essa determinada química produz um sentimento fisiológico. Literalmente, modula o meu corpo, a química que está sendo produzida pelos meus próprios pensamentos. E isso está, obviamente, determinando a minha experiência de vida. Então, vamos dizer que você está fazendo uma viagem e você chega no hotel e o seu quarto não está pronto. Já aconteceu muito comigo isso. Então, eu tô dando um exemplo que eu vejo assim nos hotéis as pessoas surtarem. Literalmente, porque o quarto não está pronto. E daí eu falo que, mas essa pessoa pode, né, relaxar ali em algum lugar do hotel ou ir para piscina, eles guardam a mala, você pode até, dependendo do local, né, e já ir num vestiário ali, trocar de roupa. A grande moral da história é que, você concorda comigo? Já aconteceu? Eles não têm o quarto? Vamos criar uma linguagem nossa aqui pra gente poder entender um pouco melhor essa circunstância? Então ela chegou no hotel, não tem o quarto. Então é o que é, certo? Não tem, é fato, já ela acabou de dizer. Senhor, seu quarto não está pronto. Agora você fica pé da vida. Esse pé da vida, você tá punindo quem? Você não está se punindo? Agora deixa eu contar uma coisa louca agora pra vocês aqui. Você tem noção que dependendo da intensidade desse incômodo, o seu sistema nervoso vai ficar desregulado por mais de 24 horas, dependendo até 48 horas, você vai ser tomado pelos hormônios do estresse e não vai curtir, quem sabe, as suas férias, suas próprias férias, porque algo já aconteceu, você não tem controle sobre isso. E caso você precise de ajuda com isso, assiste um podcast anterior com o tema Relaxa, mas esse não é o tema de hoje. O tema de hoje, na verdade, é você saber o que você quer, porque quando você sabe o que você quer na sua vida, o que eu queria compartilhar com você nesse podcast de hoje seria que você então precisa começar a desenvolver a consciência, obter a consciência daquilo que você quer, porque não compensa mais você perder tempo no que está acontecendo. Então, obviamente, tirando esse exemplo do hotel, que foi uma brincadeira, que a gente fica se punindo sobre aquilo e não direciona a nossa energia para o que pode ser daquele momento. Então, beleza, eu vou no bar do hotel, né? Eu vou na piscina, eu vou fazer outra coisa, eu vou deixar minhas malas. Aí, de qualquer forma, eu tô te dando aí uma percepção para você começar a adotar. Mas agora, quando se trata da sua vida, como eu estava dizendo, se você pensa em termos de problema, então, quando eu falei assim, você sabe
sabe o que você quer? Porque se você falar assim, eu não quero uma pessoa assim na minha vida, por exemplo, existe um sistema chamado SAR, Sistema de Ativação Reticular. Tem até em alguns vídeos nossos no YouTube, eu sugiro sempre que você, por favor, pessoal, assista tudo para ir complementando, né, o teu raciocínio com tudo que a gente vem ensinando. Então, o sistema de ativação reticular é aquele mesmo sistema que quando você quer um determinado carro, de repente você só vê aquele carro na cidade e você fica inconformado. Meu Deus, só tem esse carro na cidade toda. E na verdade o sistema de ativação reticular, ele mostra mais daquilo que anda de uma forma dominante em sua mente, que é cultivado de uma forma dominante em sua mente. A outra coisa é que o sistema de ativação reticular, ele acaba mantendo, ele não vai reavaliar. Presta atenção, ele faz parte do seu subconsciente. O subconsciente, a parte inconsciente do nosso cérebro, ela não julga a opinião. Então eu gostaria que você imaginasse um navio, e esse aqui é o deck do navio, e o subconsciente é a sala de máquinas e a galera que está trabalhando na sala de máquina, e de acordo com a informação que é enviada, então você imagina que tem um microfone assim que fala com a casa de máquina, e daí o pessoal lá só responde, o pessoal lá não tem opinião, eles não estão vendo o que está acontecendo. Então você fala lá, aumenta a velocidade em tantos nós para a direita, este borda, né, vambora. Eu já fiz faz tempo essas aulas eu nem lembro mais os termos, mas de qualquer forma, tantos nós para a direita. Eles não vão avaliar, eles vão falar, beleza, vamos virar, vamos fazer tal coisa. Então, às vezes a gente está pensando em termos de um determinado problema, em algo que a gente não quer, sendo que é tão fácil, calma aí, é tão fácil na face daquilo que a gente não quer definir o que a gente quer. Na face de um problema fica até fácil. Então, ao invés de eu ficar preso naquilo que eu não quero, a grande pergunta é, e aí, o que eu quero? E agora eu preciso desenvolver a consciência daquilo, porque no começo, quando a gente não tem um relacionamento, a gente acredita que ter um relacionamento vai salvar a nossa vida, né? E pra quem tem relacionamento aqui, eu não vou falar quem tá aqui na sala, porque eles estão rindo, porque senão as suas expectativas vão pensar assim, qual é o problema? Na verdade, ela vai descobrir, mas aí o problema é dele, ele que resolva lá. Mas é assim, a gente acredita muitas vezes que aquilo que a gente não tem vai suprir algo. Então vamos dizer que eu não tenho um relacionamento, então eu acredito que a solução é ter um relacionamento. Daí eu tenho um relacionamento, daí beleza, daí agora eu descobri que não é aquele tipo de relacionamento. Então você nota que a vida, ela continuamente nos convida a evoluir a nossa percepção, aclamar as nossas, vamos dizer assim, preferências e a se mover naquela direção. Seja isso com aquela pessoa, seja isso com aquele trabalho, seja isso. Mas de qualquer forma, precisamos obter a consciência. Professor, peraí, como assim obter a consciência? Se você assiste jornal que só fala de problema, de que tá acontecendo em tal país e isso e aquilo, do que você vai falar quando você encontra com alguém? Você vai falar dos seus sonhos, dos seus objetivos, ou você vai acabar falando, rapaz, você viu o que tá acontecendo? Rapaz, você vai acabar falando de coisas que está lhe incomodando. Você não consegue quebrar aquele padrão. Por quê? Porque agora o navio, a sala de máquina que tá o motor, a força motora da sua energia está sendo direcionada em rota de colisão para mais coisas do mesmo, e daí você começa até a ficar encanado em relação à sua própria cidade, à sua segurança. Mas eu moro numa cidade. Então deixa eu explicar para você. Você vai ver o mundo assim, e talvez nem venha a acontecer aquilo que você teme, mas você vai estragar a sua experiência de vida porque você não está consciente de que você deve colocar a sua atenção, que você deve direcionar a sua energia para algo que você deseja viver, para uma determinada realidade. Então, quando eu falo obter a consciência, seria você ler um livro sobre aquele assunto, você assistir aulas sobre aquela área, sobre relacionamento e tal. E você pode ter certeza que aquilo que você vê, quando você busca com a intenção de fazer algo melhor, você vai notar que aquilo vai ajudar você a sair daquele estado onde que você está preso naquilo que você não quer e vai começar daí a obter a consciência de uma pessoa que vai conseguir aquilo que ela quer. Então vamos pensar em termos de grana. A pessoa não gosta da situação atual dela financeira. Ela precisa obter
obter a consciência da prosperidade. A pessoa que está numa situação de saúde, ela precisa obter a consciência da saúde. Vamos falar real, o que ela faz? Ela vai estudar sobre a doença, ela vai falar sobre a doença, ela vê alguém, ela fala da doença dela. Do ponto de vista financeiro, a pessoa só fica reclamando. Ah, você viu que aumentaram os impostos, você viu o preço disso, você viu... Galera... É o que é, já aconteceu, já aumentaram. Então, você pode fazer uma educação financeira de gerenciamento das suas finanças, vamos dizer assim, porque pode ser o caso de um mau uso da sua finança, ou pode ser que você não esteja obtendo a consciência da prosperidade, porque são duas energias totalmente diferentes. Então, como eu estava dizendo, a forma como você pensa está determinando exatamente o que você percebe. Então, se você pensar e agir e obter a consciência da prosperidade, ou seja, quando eu falo com consciência da prosperidade, eu falo assim, como eu posso adicionar um maior valor na vida das pessoas, sendo através de um produto ou um serviço? Não é difícil. O que requer depois é que eu saia desse pensamento, beleza, eu preciso adicionar valor. Presta atenção, eu vou dizer assim para você. Você, consciência da prosperidade, precisa aumentar e adicionar valor em relação ao seu trabalho ou em relação a um determinado produto que a população necessita. Uma consciência de prosperar financeiramente, tá bom? Vamos deixar claro dessa forma. E ao mesmo tempo, quem sabe, reduzir um custo desnecessário. Tudo bem, mas ainda a redução do custo desnecessário é um ato que ele não necessariamente está vinculado com a prosperidade, porque você pode ficar preso naquele ciclo de tentar reduzir custo e colocando você a fazer certas ações que deveriam estar sendo direcionadas para você evoluir a sua consciência. Deixa eu te contar uma história muito doida agora que aconteceu nos Estados Unidos. Quando eu morava lá fora, pessoal, para quem não sabe, cheguei a ter 4 empregos, mas depois eu tive 2 predominantes, que era da aula de jiu-jitsu, né? Que eu tinha uma parceria numa academia, e o outro era trabalhar numa balada, num conglomerado que era dono de casas de balada, né? Nos Estados Unidos, de música, assim, DJ, essas coisas. Eles tinham até restaurantes, era um conglomerado bem grande, era bem interessante. Eu fui subindo de cargo e virei, no caso, graças ao Gil, eu virei o gerente da segurança, que na verdade ele passa a fazer a gestão do flow ali das pessoas, né, naquele local. E eu comecei lá já em 2006 fazer essas aulas de desenvolvimento humano, que hoje, né, me ajudaram a chegar nesse patamar de professor, mas eu gostaria de lembrar que obviamente eu era um aluno antes, e que o meu professor falou assim: Fernando, se você desenvolver a sua consciência, as habilidades da sua consciência, isso ninguém pode tirar de você. Se você agora investir o seu dinheiro em um carro, em alguma coisa que ele chama de bem depreciativo, independente, ou vou dar até um exemplo, pode ser que eu até guarde um dinheiro igual eu fiz e coloquei num imóvel lá, vou dar até esse exemplo, e eu acabei, por causa da crise lá nos Estados Unidos, perdendo tudo. Então deixa eu explicar melhor para vocês isso aqui. Ele conta de um professor dele que trabalhava como se fosse aqui em São Paulo é a Sabesp, que saneamento básico, né, da água, né, fornecimento de água. Então imagina como se fosse a Sabesp. Ele trabalhava no escritório da Sabesp, só que ele trabalhava uma carga horária X que, por causa dele ter a família dele, não sobrava muito tempo extra para ele estudar. Olha só que esse pensamento, presta atenção que demais isso aqui. Então, quando ele começou a estudar desenvolvimento humano, o pouquinho que ele estudava, ele viu que ele precisaria estudar mais se ele quisesse causar uma grande revolução na vida dele. Ele começou a acreditar e entender cada vez mais o poder do pensamento dele sobre a realidade dele, e ele abriu mão diminuiu o salário dele. Presta atenção, ele saiu de um funcionário da Sabesp, no sentido de escritório, e foi para leitor de relógio, porque enquanto ele ficasse como leitor de relógio, ele poderia estudar em áudio. E cara, aquilo você não tem noção como me impactou, porque eu conheci o cara, era real, né? O cara começou a desenvolver a consciência dele, desenvolver a percepção dele, começou a adicionar tanto valor que ele sentia que aquilo que ele estava pagando para estudar aquele determinado valor. Olha só que interessante. Então ele tomou um corte no próprio salário para estudar.
relacionar, porque ele sabia que não sobrava muito tempo depois daquela carga horária que ele tinha. Isso, mais uma vez, quando fica claro aquilo que você quer para você, você precisa obter a consciência daquilo. E obter a consciência daquilo não é um livro que vai fazer, não é uma vez que vai fazer, é gradativo, porque na medida que, vamos dizer, você pensa num relacionamento, daí você começa a manifestar um relacionamento, e a coisa mais fascinante para quem não está num relacionamento é que depois que você começa a relacionar, daí você também vai ter que desenvolver as habilidades de relacionar, ou seja, sobre relacionar. E daí quando você começou a mestrar aquilo, você tem um filho, agora você precisa desenvolver as habilidades de relacionar de alguém que tem um filho ou algo assim do tipo. Então a gente fala que a vida, galera, não para de ensinar. Nós não podemos parar de aprender. Então, quando você se mantém curioso e consegue, obviamente, ver que a sua atenção, que a sua energia não está naquilo que você quer, infelizmente, talvez ela esteja naquilo que você não quer, o primeiro passo, por incrível que pareça, tá, pessoal, é se dar conta que você está pensando em termos de escassez, de falta, de problema, do que você não quer. E essa não é a consciência da expansão e da prosperidade. Eu tenho até medo, às vezes, de contar algumas histórias que vocês são muito doidos, né? Vocês ouvem e interpretam do jeito que quer. Então, por favor, cuidado com essa história que eu vou contar. O meu salário naquela época, fixo da balada, mais o que eu ganhava do jiu-jitsu, eu tinha maximizado o espaço do tatame, então só se a gente aumentasse, que eu ia ter mais aluno. Moral da história, eu sabia que ia ser mais ou menos aquele determinado valor, mais aquele valor das minhas horas, né? Que lá é por hora. E aquilo pagava as minhas contas assim, mas sem sobrar nenhum centavo. Sobrava nada. Nada. E todo o resto que eu conseguia viver e estudar vinha das gorjetas que existe nos Estados Unidos a cultura da gorjeta, e naquela balada existe uma cultura muito forte de gorjeta por um bom atendimento, por ali, vamos dizer assim, facilitar algo ali naquele local para aquelas pessoas, né? É comum do americano, tudo bem, principalmente na balada, então é mais comum ainda, é algo até que eu não sabia, né? Um colega me ensinou, vira uma fonte de renda importantíssima. E eu aprendi com esse colega meu, eu ganhava uma boa quantidade de dinheiro em gorjeta. Daí, se você poderia perguntar quanto que você ganhava, agora eu tenho que te contar, eu não sei, sabe por quê? Eu comecei a ganhar tanta gorjeta que eu não queria contar. Porque eu não tenho como contar com aquilo, né? Vamos falar a verdade, né? Eu trabalhava 4 noites, no mínimo, por semana, e isso era muito difícil eu faltar, né? Às vezes até 5 noites, e toda noite eu ganhava uma quantidadezinha ali, e aquilo ajudava daí eu viver, né? Lazer, né? E viajar e estudar, né? Estudei muito lá, investi bastante nos meus estudos, só que eu tinha medo de contar e ficar preocupado com quanto que eu precisava ganhar, porque minha vida ficou boa, não ficou assim, nossa, excelente, mas ficou boa. Tamanha era a minha confiança no gênio, no gênio da lâmpada que ia continuar colocando aquelas pessoas. Então eu fazia um teste muito real da lei da atração na minha vida naquela época, porque eu mantinha uma atitude positiva, mas não uma expectativa no sentido de uma demanda. E num podcast passado eu falei sobre o termo relaxa, e me veio em mente que muitas vezes eu começava a me sentir tenso no final da noite, não tava entrando nada, né? Tava 0 ainda de gorjeta, e tipo, a balada fechava às 2 horas da manhã e era tipo 1h30 e nada, né? Não tinha entrado nada. E eu lembro de inúmeras vezes eu me pegar tenso. É isso que eu queria que você entendesse. O primeiro passo é se reconhecer num estado incongruente com aquilo que você deseja. O primeiro passo é se pegar. Nesse sentido, né? Você pegar que você tá sendo assim. Peguei você. Eu estou agindo em congruência. Por quê? Porque eu tô tenso, tô agindo na falta, tô acreditando. E daí, obviamente, algumas vezes era até necessário um drinkzinho, assim, eu pedia. Eu ainda não era tão hábil, assim, nas minhas técnicas de respiração e tudo mais. Depois, obviamente, virou simplesmente uma decisão. Você acredita? De falar assim, relaxa, velho. E eu basicamente relaxar e aparecer alguém, me ajudar, e a vida, tudo que eu precisava, né, aconteceu. Tudo que foi necessário se apresentou no momento certo. E muitos estão indo rapidamente para lugar algum, porque essas pessoas não
estão tomando consciência, que elas não estão se dando conta de que elas não estão se alinhando em termos de pensamento, emoção, ação, atitude com aquilo que ela gostaria de viver, e elas estão num padrão verbal, quem sabe, né, de comunicação, de falar daquilo que está dando errado, como talvez também elas estão num padrão de atitude de que nada vai dar certo, e consequentemente aquilo se torna uma profecia autorrealizável e elas não têm consciência que está acontecendo por elas. Então, pessoal, lembre-se, a vida está acontecendo por você, e é na face desses desafios que talvez você esteja vivendo que você tem a oportunidade de definir o que você quer viver, e a partir dali comece a desenvolver a sua consciência na direção daquilo. E uma vez que você começa a pensar naquilo, cultivar aquilo que você quer viver e não aquilo que você não quer viver, os seus pensamentos começam a apontar o caminho. Talvez o maior erro das pessoas é querer saber todo o caminho, e na verdade a vida pede que você dê somente o primeiro passo ou o próximo passo com fé, que você verá o próximo passo. Galera, espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é aluno da nossa escola, eu convido você a conhecer o treinamento A Saída é Pra Dentro. É espetacular, com inúmeras técnicas para ajudar você a ancorar, a colocar a sua consciência em tempo presente e definir com mais facilidade o que você não quer que aconteça, para que você possa definir com claridade o que você quer que aconteça, e organizando, desenvolvendo a sua consciência, obtendo a consciência de uma vida que representa muito mais os seus desejos e não tanto os seus medos. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixa as suas perguntas aqui, deixa um tópico aqui que você quer que a gente fala sobre desenvolvimento humano, ou até mesmo sobre alguma coisa do bem. Beleza, galera? Valeu, até mais. Brigadão.